Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 631 mil inscritos no meu canal e sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações e avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Nós criamos uma coisa que eu estou gostando muito, espero, e vocês também, pelo que eu tenho recebido de informações, né, de retorno, de feedback, que é o clube. O que é o clube? É o clube de membros. Cliquem lá que vocês têm todas as informações, é aquele azulzinho, aquele retângulo, dá uma clicada que lá tem todas as informações sobre o clube que a gente alimenta semanalmente, né, com novas informações, informações exclusivas, análise. Tenho certeza que vocês vão gostar. Os que já estão no clube estão gostando pelas mensagens que estão constantemente enviando. Muito obrigado. Quero lembrar das entrevistas. Postamos a entrevista com o Coronel José Vicente. Muito boa entrevista, é alguém que passou décadas na Polícia Militar de São Paulo e é um acadêmico também. Então é um olhar, portanto, bem diferente. Assisto. E nós vamos postar na terça e na quarta-feira que vem agora, dessa semana, duas coisas que me parecem muito interessantes. Muita gente me pediu, e é verdade, nós temos mais de 140 entrevistas, temos uma verdadeira universidade. É difícil encontrar um canal, eu não conheço, que tenha esse acervo analítico sobre o Brasil. Não tem. Inclusive que as pessoas deixam de entrevistar né, indivíduos, pesquisadores brilhantes, e temos várias que nós já estamos marcados lá para frente. Né? Então, o que eu fiz? Então, o Roberto da Mata. Roberto da Mata é um antropólogo fantástico, maravilhoso, e uma pessoa fantástica, maravilhosa. Nós tivemos uma entrevista de 1h10, né? Quase 1h15, foi o que nós já postamos. O que eu fiz? Eu recortei a parte final, discutindo identidade brasileira. O que é identidade? O que é identidade nacional? O que é Brasil? Como as identidades se manifestam no mundo? É muito legal. Então, cerca de pouco mais de 20 minutos, né? Vocês vão gostar. Eu recortei aquela parte e tem um depoimento pessoal dele fantástico, lindo, 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 lindo. E depois postaremos no dia posterior, né? Postaremos um dia posterior, não soa bem, a questão do não aguento mais falar do artigo 142 e da intervenção militar. O que eu fiz? Recortei um trecho, são trechos, somando dá uns 8 minutos aproximadamente, dos 2 ministros do Supremo, que estão lá no Supremo. Peguei dos 10, eu tenho 2 entrevistas, uma do ministro Alexandre de Moraes, falando sobre o artigo 142, e outra do ministro Luiz Roberto Barroso. Tenho certeza que vocês vão gostar, né? Recortei esses 2 trechos, que eu acho que são extremamente ilustrativos, principalmente porque estamos entrando no Setembro Negro. Eu estou usando essa expressão, me recordando daquela tragédia da Jordânia, né? Lembra do Setembro Negro? Lembra? A minha geração lembra, né? E que depois deu aquela repercussão terrível no Oriente Médio e no mundo. É o nosso Setembro Negro. Não tem um sentido, registro, porque tem pessoas que entendem tudo errado, não há nenhuma questão étnica, alguma visão de... Tem nada a ver, porque outro dia eu usei a questão câncer, que o Bolsonaro tinha falado, e coloquei entre aspas, teve gente que já começou a ler de outra forma, né? Então não tem nada disso, não estou me referindo... Estou falando do Setembro Negro, um tempo terrível, terrível da história brasileira, tal qual eu tinha previsto. Então, acho que essa leitura da discussão do artigo 142 me parece bem bacana, e nós estamos postando também, e além de uma série de outras entrevistas que já estamos acertando com entrevistados que têm sempre algo a dizer. Lembro também que no Twitter vocês podem seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br vocês encontram informação sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. Lembrando, por fim, como eu sempre digo, né, para já uma outra coisa, uma outra visão de mundo, tal, um outro conteúdo, agora tudo é conteúdo alimentar, são os tempos, que é o Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Entre lá que vocês vão ver que é muito legal. Passei por tudo, acompanhei, assisti tudo, participei, estou lá como colunista do UOL, então nas segundas-feiras eu dou uma pitada lá no meio-dia, e depois o meu artigo eu faço na quarta ou na quinta, depende da semana, né? Também lá tem a minha participação, além de uma série de leituras, andei pensando, conversando com pessoas e por aí vai. Acho que a questão que se coloca, e hoje foi bem interessante, eu queria antes discutir isso, o Bolsonaro tem medo de ser preso. Qual o primeiro lugar que falou isso? Aqui.
Mais uma vez acertamos, e falei também do Jornal da Cultura quantas vezes, né? Foi também esse que vos fala, né? E ele sabe que vai... E o medo é que Alexandre de Moraes o prenda. Daí que é uma conspiração dos nazifascistas. Sim, vocês são nazifascistas bolsonaristas. Tire as mãos sujas da nossa bandeira, do nosso panteão nacional. Coloque, é minha sugestão a vocês, nazifascistas bolsonaristas, a suástica e o fátio. Está resolvido. Tire as mãos da nossa bandeira. Isso que eu quero, vocês estão sujando. Então, eles fazem um ataque ao Alexandre de Moraes. E o Roberto Jefferson, que nem precisa dizer quem é Roberto Jefferson, amigão do Lula, hein? Lembra que o Lula disse, veja 2005? Vejam? Ele daria um cheque em branco para Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson, depondo no Conselho de Ética, lembra, com o olho roxo, dizia assim, não mexam com esse homem, não façam isso com ele, dizendo que o Lula era um exemplo de moral, etc. Esse é o Roberto Jefferson, que agora serve como um canalha, que é, desculpe usar a expressão canalha, não é elegante, mas ele é um canalha, né? Agora serve ao novo senhor aí, qualquer um, né? E ele ataca violentamente, de forma bem típica de alguém que veio do programa Povo na TV, né? Porque ele veio do Povo na TV, lembra? Do SBT, do SBesteira, tal, né? Aquela coisa horrorosa, tudo que passava ali. Então, ele veio daquilo, né? E atacando o ministro Alexandre de Moraes, chama de Xandão do PCC. Agora temos uma questão que nós dois é que vamos resolver, pondo duas armas, tal, né? Tudo aquilo, toda aquela coisa patética. Por quê? Porque ele sabe que o Bolsonaro usa esses caras, né? Esse rebotalho, essa caterva, né? Para atacar o ministro Alexandre de Moraes, porque ele sabe que vai ser preso. E vai o filho também, o Carlos, né? O Carlos Bolsonaro, que é criminoso, tal qual o pai, né? E tal qual o pai. Daí que ele já está sabendo muito bem para onde ele vai. Então, tem notícias aqui que aparecem isso. E antes de entrar no fulcro da questão, olha lá, eu queria lembrar do manifesto, né? E nós somos um país fantástico. A Fiesp fez um manifesto em defesa dos três poderes, tal, puxa vida, da boa convivência harmônica, tal qual reza a Constituição. Parabéns, então, a Fiesp. Porém, contudo, todavia, nós não estamos falando de Roberto Simpson, mas quem está agora na Fiesp, que não é o Roberto Simpson, se fosse, não faria isso, né? Eles resolveram, depois de tudo isso, porque entraria vários empresários, Febraban também, etc., e o Paulo Guedes ficou irritadíssimo com isso. Paulo Guedes, o palastrão, aquele que trabalhou para o Pinochet, e que agora trabalha para o Pinochet Tupiniquim. Isso, ficou indignado, onde já se viu fazer isso, o Paulo Guedes. O Pacheco e seu imenso talento, lá do Essa de Queiroz. E aí eles resolveram não divulgar o manifesto. Ou, durante o dia, em toda essa polêmica, divulga, não divulga, ou acharam uma solução fantástica. Não, vamos esperar para ter mais assinaturas e divulgar depois do dia 7 de setembro. Em suma, eles têm um manifesto agora, nessa conjuntura, antes do Setembro Negro, ainda no final de agosto, né? Eles querem, falando da convivência harmônica e tal, eles vão, que, portanto, produto dessa conjuntura, eles vão divulgar depois do 7 de setembro, quando a conjuntura será outra. Claro, pelo que vai acontecer no dia 7, que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? O que não vai acontecer nada não é verdade. Teremos certamente repercussões que vão ser muito negativas à Constituição do Estado Democrático de Direito. De que forma, como, ninguém pode bater o martelo e dizer que vai ser assim. Então, se o manifesto sair depois, ele está fora de tempo. Fora de tempo, né? Mas, na verdade, é medo. Na verdade, não é para recolher mais assinaturas e para nada, é medo. Que, se tem liderança, que é liderança mesmo, divulga o manifesto. Eu li o texto, é um texto anódino, não tem nada ali, não se, é um texto, tal, faz mais um manifesto, tudo bem, e manifesto, né, a ditadura bolsonarista vai se constituindo, porque manifesto não muda a conjuntura, né, não se contrapõe em termos de ação, só o manifesto todo mundo assina e aí vai. Então, quando eu fui ler li o texto, li o manifesto, falei, mas é isso, qual o problema? Fizeram todo um barulho, e aí aquele presidente da Caixa, com um jeito patético, Cesare Lombroso olharia para ele,
já teria rapidamente um diagnóstico, né? Que é um bobalhão que participa das lives com o genocida, com o criminoso, com o assassino Jair Bolsonaro, né? Também disse, eu vou sair da Febraban, se a Febraban assinar, tal. Uma coisa realmente ridícula. Então, um manifesto banal, qual o problema? Vai lá, assina. Aí, pior, retira o manifesto sob o argumento de que precisa de mais assinaturas e vai divulgar depois de 7 de setembro, se é que vai divulgar, porque o manifesto já é conhecido. Então, não precisa mais divulgar. Qual é a razão, se todo mundo já conhece o seu teor? E ninguém vai assinar depois o manifesto e ele vai mudar o conteúdo com aqueles que já assinaram. Não, vocês estão percebendo? A embrulhada? Não, deixa. Vamos em frente. Eu acho que tem uma outra coisa importante do dia, que porque o Guedes disse que eles perderam o foco no manifesto. Quem é o Guedes? O Guedes é um idiota. O Guedes é um idiota. E só idiotas acreditaram no Paulo Guedes. Ponto. É um idiota. É um idiota, não sabe nada de teoria econômica, de macroeconomia, nunca geriu coisa alguma, não conhece o Brasil. Quantas vezes eu disse, é um idiota, é um idiota, é um idiota, né? Usando a figura do Pacheco, isso é um imenso talento do Eça de Queiroz. Leio lá o conto, é isso que eu prometi ler o conto inteiro, mas um dia eu vou ler. É que muitas vezes acho que não sei se a leitura demora uns 15 minutos. Um dia eu vou fazer um teste aqui, vou pôr um cronômetro aqui, vou ler, vou ver quanto tempo demora, e aí prometo lê-lo, que eu estou enrolando. Mas parece político tradicional em véspera da eleição. Mas o que interessa é que, no meio dessa história toda, tem um fato importante de hoje, que eu não queria, antes de entrar na questão central, a CPI da pandemia, que é a CPI mais importante do século XXI, diz o senador Randolfo Rodrigues que eles vão fazer uma cerimônia, pelo que foi noticiado de manhã, para apresentar o relatório. Quando for apresentar o relatório, que estaria presente, inclusive, familiares que perderam seus entes queridos durante a pandemia. Parabéns, brilhante, e tem de fazer. Certamente vocês receberão críticas, tenho certeza que eu conheço, da bancada da Beócia, formada pelo Alberto Roberto de Rondônia, pelo Bolso Estupro do Ceará, pelo semiletrado, o Visconde de Toné as Avessas de Santa Catarina, que fala um dialeto, uma língua aparentada portuguesa que não tem plural, é bacana, né? Tem o Paulo Brossard da Decadência, do Rio Grande do Sul, aquele do francês, né, o François, e o de Pernambuco, grande figura, eu gosto quando ele fica indignado. Aquele é verdadeiro, que está no poder e oprimindo o sertão de Pernambuco, pobre Petrolina, desde o século XVI, né, quando estavam chegando os primeiros ali, né, ali na capitania hereditária, Dom Eduardo da Costa, e por aí vai. Né? Não são figuras patéticas. A bancada da Beócia não, vai dizer, que absurdo, querem fazer um teatro. Primeiro, vocês precisam entender o que é teatro. Vocês não sabem, vocês são semiletrados, a bancada da Beócia. Né? Então, tem de fazer isso mesmo. Está de parabéns, realmente, que não queria deixar registrada. E a diferença entre a CPI da pandemia e a CPI da fake news. Lá é uma mista, CPMI. Claro que é mais difícil, concordo, é muito mais difícil uma comissão mista do que só do Senado. Né? Mas é uma bagunça, a presidência é uma bagunça da CPMI das fake news, a relatoria é uma bagunça, o apoio técnico é uma bagunça, ninguém se prepara, é o caos, oposto da CPI da pandemia, bem presidida, bem relatada, com assessoria excelente e indo ao fulcro da questão, e avançando. Aí vocês veem como que é importante em CPI você ter presidente, ter vice-presidente, ter relator, e que consiga construir uma maioria e uma assessoria competente para fazer a CPI realizar o que dispõe a Constituição. Né? Importante também dizer isso. Agora, eu vou voltar aos nazifascistas bolsonaristas e ver o seguinte, como que eles usam Deus para legitimar o nazifascismo? Por isso que o nosso, entre aspas, nazifascismo não é o nazifascismo europeu. O Tupiniquim, ele passou por algumas modificações, o nazifascismo tupiniquim. Ele se tropicalizou. Você vai dizer como? Por exemplo, a presença da religião e do cristianismo de fancaria, daquelas figuras como Mala, desses pastores
valores, né? São ridículos, esse cristianismo de fancaria tal, que não tem nada a ver com o nazismo. O nazismo, em certo momento, as contradições são fortes contra a Igreja Católica, no sul na região da Bavária, Munique e tal, tem contradições, tem problemas depois com os protestantes, que eram maioria na Alemanha, né? Por quê? Porque quase que, em certo momento, ela vai se construindo, havia alguns teóricos nazistas que enfatizavam isso, a sua própria, entre aspas, a sua própria religião, a sua visão de mundo tal, né? E aí há um confronto com o cristianismo, nas vertentes lá do protestantismo e os vieses do protestantismo na Alemanha e com o catolicismo tal. No caso do fascismo, tem particularidades. Primeiro que você está na Itália. Segundo, teve a Concordata de Latrão, 1929, que estabelece uma série de relações, mas há contradições claras entre o fascismo italiano e a Igreja Católica, algumas questões políticas que passam pela questão cultural, educacional, não vou aprofundar, vocês podem olhar isso no curso lá, o que é fascismo, isso está bem explicado. Então, no nosso caso aqui, Tupiniquim, tropicalizando o nazifascismo, incorporou o cristianismo, né? E esse cristianismo de fancaria, que não é o cristianismo mesmo. Você acha que o mala, alguém leva a sério o mala? Só num país achincalhado como é o momento que nós estamos vivendo. Quando a gente vira a página, o mala vai ser motivo de riso, vai estar em programa de humor, tal, porque ninguém leva o mala e seus asseclas a sério, né? Quando o país estiver serenado tal. Então, nós temos particularidades aqui que são diferentes, mas isso não significa que eles não vão usar, e a minha sugestão de todo o coração, tá? A suástica, o fátio, e tirando as mãos do Panteão Nacional, que vocês estão sujando a nossa bandeira. Então, vamos fazer uma comparação, e não sou integralista, né? Portanto, em termos de paralelo histórico, e aí eu vou só fazer uma breve referência, vez por outra, por exemplo, se vocês lerem a coleção azul, né, aqui está a Psicologia da Revolução. Plínio Salgado saía pela civilização brasileira e tinha a direção, depois ele esqueceu disso, Augusto Frederico Schmidt, né? Depois vai ser lá na frente, 20 anos depois, vai estar muito linkado ao JK, poeta, etc, etc, etc. Né? Aqui você tem, então, aqui sim você tem a presença do integralismo. Esse é um livro importante, o Alcino Sodré, A Gênese da Desordem, tá? Aqui já da Schmidt, editor, junto com a civilização brasileira. Né? E aqui é interessante, o Afonso Arinos, acho que eu preciso ver o trecho das memórias, são longas, eu tenho acho que todos os volumes aqui, se não me engano, porque esse Introdução à Realidade Brasileira, da Schmidt Editor, né, e Civilização Brasileira, aqui você vê um outro Afonso Arinos, né, porque esse livro é um livro em que ele faz um certo namoro, vamos chamar assim, com algo que não tinha nada a ver com o pensamento do Afonso Arinos, que é um dos grandes pensadores brasileiros, grande jurista, deputado federal, senador, historiador, brilhante escritor, constitucionalista, esse livro de 33, está aqui, 17 de fevereiro de 33, que ele foi rodar na oficina dos irmãos Pongetti, que também era uma editora muito conhecida no Rio. Né? Aqui você tem um pensamento, eu vou tirar o Afonso Arinos, que eu expliquei que ele está aqui meio de gaiato, porque ele não é, o caminho dele foi sempre outro. Ele faz um namoro aqui que tem a ver com outras questões, um namoro ideológico. Né? Aqui sim você tem, e esse integralista muito vinculado a um catolicismo, né? E uma visão de mundo ultranacionalista. Inclusive tem contradições com o próprio nazismo e uma visão muito particular de Brasil, e arrasta muita gente que acabou namorando com o integralismo, mas depois tem uma outra vida política, inclusive muitos vão para o centro, outros para a centro-esquerda, outros para a esquerda democrática, né? No futuro. Né? Mas é uma concepção, portanto, que nasce aqui, né, com Plínio Salgado, em outubro, aqui na cidade de São Paulo, de 1932, e que busca e passa a ser um partido de massas, né? Junto com o Partido Comunista, que não era um partido de massas, a massa é a Ação ANL, a Ação Nacional Libertadora, que é aquela organização de massa, né? Aí sim a Aliança Nacional Libertadora, Ação é a ALN, Ação Libertadora Nacional, que é do Marighella, aí nós já estamos falando dos anos 60, né? Estou falando da ANL, né? E no caso da ANL, que se transforma rapidamente, cresce, mas é colocado no metade do ano 35 na ilegalidade, né? Criado em 35, inclusive o Carlos Lacerda está presente lá, liderando a juventude, faz um discurso muito incendiário, aí tem uma longa história. Então,
Aqui você tem, então, um pensamento do integralismo tal, que não é dessa turma, dos nazifascistas, dos rastaqueras, os garfos da vida, né, etc., tochas, e por aí vai, né? Estou falando para vocês, eles sabem para quem eu estou falando, né? Para os rastaqueras. Não é o integralismo, porque eles não. Isso aqui é uma visão de mundo que os nazifascistas bolsonaristas não conseguem construir, porque eles não têm intelectuais orgânicos, não têm partido, não têm organizações de massa, não têm livros, não tem ninguém. São pessoas medíocres, como o Garfo, como o Tocha, Zé Carioca. Não é verdade, Garfo? Tu és medíocre. É isso, não tem intelecto. Né? Então é diferente disso. A crítica disso, a grande análise, é o Elgio Trindade, que eu já citei para vocês, que é um livro dos inícios dos anos 70, que é a tese defendida lá na Sorbonne. Agora, eles estão muito mais próximos, aí sim, do penaboto, o chamado penabotismo. O pessoal tirava sarro no início dos anos 60, final dos 50, nos anos 60, né? Todo mundo gozava, Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, todo mundo no Rio, o almirante Carlos Penaboto. Eu tenho aqui, quando a gente podia ir a sebo diretamente, achava cada coisa fantástico, sempre eu gostei muito de ser. Vamos ver quando a gente pode, quando tudo voltar ao normal. Uma hora isso vai voltar ao normal, né? Essa aqui é uma coleção publicada pela Vozes de Petrópolis, que é a Cruzada Brasileira Anticomunista. Um dos volumes, aqui é o 4, A Desastrada Política Exterior do Presidente Jânio Quadros. Você imagina? Ele está se referindo à Polícia Independente, que o Afonso Arinos foi o chanceler, olha como é, né? Momentos históricos distintos, entenda-se, né? Aqui, planos russos visando domínio mundial, também da mesma coleção, como se desenvolve a ofensiva comunista, o que é comunismo, tal. Essa coleção é do penabotismo. Eles são penabotistas, sem saber, porque são ignorantes, né, Garfo? O Garfo, tal. É gente ignorante, gente que não livro, não estuda, não sabe escrever, comete erros primários, gente que tem ódio da cultura, tem ressentimento pela mediocridade. Eu sugiro aos rastaqueras, estudem. Poxa, pensa que é só dinheiro porque receberam dos pais? Porque vocês nunca foram de trabalhar. Vocês receberam tudo pronto, né? E num país que ninguém paga imposto, é aquela festa, né? Então, eles são penabotismo. É o penabotismo de volta. Porque o penabotismo dialoga, essa análise é daqui. Pode depois usar, mas citem. O penabotismo dialoga com o frotismo, com Silvio Frota. Isso, a tentativa de golpe fracassada, 12 de outubro de 1977, quando queria derrubar o Geisel e transformar o Brasil numa Argentina, que tinha tido o golpe do Videla o ano anterior. E quem era oficial de gabinete do Silvio Frota? O medíocre Heleno, o 171, o general 171. O Heleno, isso, aquele que fez aquelas barbaridades no Haiti, era oficial de gabinete. E quem estava no aeroporto para receber os comandantes do exército naquele dia em Brasília? O assassino, o covarde, o torturador Ustra, que à época era coronel. E que nenhum dos comandantes se recusam a ir para o Forte Apache, que era onde era chamado o prédio do então Ministério do Exército, né? E vão ao Palácio do Planalto falar com o presidente Ernesto Gado, que substitui o Frota pelo Fernando Bettel, que era o comandante do 3º Exército. Ponto. Então, essa análise eu acho que é importante. Aqui é original, sair dessas análises bobinha, fofoquinha, não sei o quê, manifestinho, Paulo Scaff, Guedes, não pode fazer isso, Febraban. Espera, vamos fazer uma análise um pouco mais criativa. Entender essa extrema-direita nazifascista bolsonarista. Da onde ela veio? Que é essa a pergunta. Eu estou respondendo. Veio do penabotismo. Daqui, isso daqui. Eles são isso, medíocres. Vivem em delírio, em teorias conspirativas. E o diálogo, Lei e Ideais Traídos. Eu tenho aqui, tem tantos livros que tem uma parte que está atrás. Eu nunca sei atrás da outra, está aqui lá. Né? Mas eu pego um calhamação lá do Silvio Frota e pego o manifesto que o Geisel deixou publicar no dia 13, tinha censura à época, né? 13 de outubro, no dia posterior, para mostrar uma loucura, e tem no livro. É uma loucura o manifesto. Ele vê comunista em todo lugar, é o penabotismo. Então, você tem uma ligação, isso é importantíssimo analiticamente. O penabotismo, o frotismo e o nazifascismo bolsonarista, que os rastaqueras assimilam sem problema. Quando você lê o texto do Frota, ele é uma mediocridade, ele sempre foi muito medíocre intelectualmente, era estilo letras em marcha, tal, era muito ruim.
né? E o Silvio Frota. E o Penaboto é isso. O Penaboto é de gargalhar, todo mundo ri. Ele não é um Lacerda da vida. Porque o Carlos Lacerda, aí você já está um outro patamar, né? Você tem alguém que tem nível intelectual, que é um tradutor, traduziu livros importantes, viu? Da história a história do Brasil escrito por americanos, traduziu para o português. Dramaturgo, chegou a escrever. As suas memórias são importantes, tem muitos seus discursos, e para muitos foi o maior orador da sua geração. Muitos políticos daquela época, um deles, inclusive, que não tinha simpatia política alguma em relação ao Carlos Lacerda, filho de Maurício de Lacerda, o pai dele é um deputado aí, muito à esquerda em relação ao filho, né? Defensor dos operários, Maurício de Lacerda, disse que o Carlos Lacerda, esse deputado, que o conheceu em 1959, quando a Câmara se instala, ainda está no Rio de Janeiro, a nova Câmara eleita em 58, ele ouviu o Carlos Lacerda e os discursos dele lá, falou, pô, olha, o cara era muito bom, mas aí tinha nível cultural, né? Tinha nível cultural, que é diferente da caterva nazi fascista bolsonarista, que não consegue ter, isso é importante, intelectuais orgânicos, não consegue ter partido, ele não tem partido, e não consegue ter partido, não tem organizações de massa, não tem intelectuais orgânicos e não consegue construir a sua visão de mundo. Porque você pergunta para os nazifascistas bolsonaristas, golpe? Ah, sim, tá bom, para quê? Para que vocês querem? Vamos fazer o quê com o Brasil? Qual é o projeto dos nazifascistas bolsonaristas? Eu pergunto ao garfo, semi-analfabeto, semi-letrado. Vamos deixar os analfabetos, porque a pessoa não é analfabeta porque quer. Garfo, qual é o projeto, garfo? Pergunta para o Tocha, pergunta para o Zé Carioca, pergunta para qualquer um que está na rua aí, um outro, desses aí, o Zé Trovão, o Batoré, que é amigo, é Batoré, olha que gentalha, Batoré, eu pergunto para o Batoré, o Zé Trovão, o Goiabão, o Eduardo Araújo e o Coração de Papel, o Sérgio Reis, junto com essa gentalha rastaquera que eu já citei anteriormente, qual é o projeto de Brasil que vocês têm? Eu pergunto, vocês são nazifascistas, não queiram se travestir de liberais. Por favor, liberalismo é uma coisa, nazifascismo é outra. Vocês não são liberais, vocês são nazifascistas. Por isso que eu não quero que vocês toquem na bandeira nacional. Não, volta, olha, com o meu coração aberto a vocês, nazifascistas, a toda essa turma aí. É garfo, é tocha, é o Batoré, é o Goiabão. Sugestão é o seguinte, aqui a suástica e aqui o fátio. Tranquilo. Agora não o verde e amarelo. Por quê? Não dá, vocês estão sujando a bandeira nacional. Estão sujando a bandeira nacional. Deu para entender? Então, a questão toda, analiticamente, por isso que o nosso canal, e eu estou agora fazendo o recorte das entrevistas, são mais de quase 150 que nós temos, alguns trechos, e vejam o trecho dos dois ministros, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, para analisar o artigo 142 que nós estamos postando, e a belíssima entrevista com o brilhante antropólogo Roberto Namata, discutindo o que é identidade nacional, o que é o Brasil, que é uma maravilha, autor de clássicos, Carnavais, Malandros e Heróis, O que faz do Brasil, Brasil, A Casa e a Rua, tem lá o livro sobre a fila, que é um tremendo antropólogo, que está nesse espaço, que não pode conversar com o garfo, né? Com o Batoré, que só, imagina, olha a caterva, né? Com o Goiabão, esses não entendem o nosso espaço. Daí que eles têm ódio da cultura, eles são ressentidos, porque eles não têm nível. Eles entravam no cinema, vão assistir um filme do Truffaut, não vão entender nada. Aí vão falar, vamos censurar esse comunista, porque tudo para eles é comunismo, porque eles não entendem. Vão no museu, não entendem nada. Né? Pega um livro, um romance, pega um poeta, não entende. Aí eles vão olhando, pegam um prédio, vão discutir arquitetura, também não sabem, eles não sabem nada. Eles só têm dinheiro, são rastaqueras. Vide a grande biografia do Barão do Rio Branco, cujo autor foi entrevistado também nesse canal. Né? A palavra vem do francês. Né? E está presente lá no Offenbach, na Ópera Buffa, lá, Vida Parisiense e tal. Então, é isso. Esse espaço é para a gente pensar o Brasil. Né? E isso exige esforço, dedicação, trabalho, compromisso e caráter. Caráter, que essa turma nazifascista não tem. Caráter.
caráter, saber o que é, o que é ter compromisso com o presente e o futuro do Brasil, que não está a serviço de interesses alienígenas, e eles estão servindo ao imperialismo norte-americano, se jogando, achando maravilha o lixo de que tem nos Estados Unidos, não a boa cultura norte-americana, ler os clássicos, né, da literatura, da poesia, do romance, da poesia, do cinema, né, conhecer artes plásticas. Eles não sabem nada, eles só entram em shopping para comprar. Para eles só existe o dinheiro, e são traidores, são pessoas que vendem até a mãe e entregam. Não merecem ser chamados de brasileiros. Daí a minha sugestão, não esqueçam, no dia 7 de setembro, que vocês nem sabem o significado, porque se eu chamar qualquer um desses rastaqueras e falar, fala em 10 minutos aí, fale sobre a independência do Brasil, o processo, eles não sabem. E tem ódio de quem sabem, porque são medíocres. Usem suástica, fátio, e tirem as mãos da bandeira nacional. E o que eles são? A pergunta de vocês, que muitos me fizeram, é assim, é aqui, não é aqui. Não, não. Aqui tem uma visão de mundo que eu já expliquei. É aqui. Eles são isso associado ao frotismo que deu no capitão terrorista, no ladrão, no corrupto, no assassino, né? No genocida Jair Bolsonaro. E eles gritam mito, mito. O nível moral, cultural do mito é igualzinho o deles. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 600, sempre preciso olhar para não errar, viu? 631 mil inscritos, muito obrigado mesmo, né? E digo a você, indique a uma amiga, um amigo, é muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, né? Diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Nós criamos uma coisa das entrevistas, sim, desculpe, a do Coronel José Vicente, vejam lá, sujeito sério, trabalha ali na prática, ali, né, como policial durante décadas e depois como acadêmico. Muito original, as questões que levantam são muito interessantes. E vejo essas duas entrevistas que nós estamos postando agora nessa semana. Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, num bloco só, tem uma breve introdução minha, discutindo o artigo 142, eles explicando, grandes constitucionalistas, e do lado de cá, depois o antropólogo, grande antropólogo, Roberto da Mata, né, apresentando, então, a discussão sobre identidade nacional, né? Lembro também que nós criamos o clube, eu adoro o clube, acho uma coisa super legal, muito bacana, né? Cliquem lá, tem um material exclusivo que a gente vai postando, tem muita coisa interessante no clube, né? É só clicar, tem todas as informações, coisa muito simples. Lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @MarcoAntônioVilla Oficial, né? E na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br, lá tem História Política das Constituições Brasileiras, História da ditadura militar no Brasil, que é fácil, www.cursovilla.com.br, e aí, quando a poeira abaixa, dessas nossas questões assim, mais pesadas, vamos olhar um pouco da arquitetura, da gastronomia, da moda, e aí eu sugiro no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, que vocês vão gostar. Nos encontramos amanhã. Até!